Isabel Branquinha. Pedro Amaral. Lembra uns episódios atrás que a gente criou uma peça do zero aqui? Ah, eu lembro. Ainda era outro estúdio, outra coisa. A gente criou uma peça, teatro. Só que eu tava pensando e eu acho que o meu falta alguma coisa. Aqui eu criei falta algo. Deixa eu pensar. Eu acho que a minha tinha a estrela global. Eu tinha o centro da cidade todo. Né? Era uma peça itinerante pelo centro da cidade todo. O que será que pode estar faltando desses elementos? Eu acho que o que hoje tá meio em alta agora quem sabe, dar um musical, transformar em musical. O que você acha? Pega uma ideia, transforma em musical, a ideia já começa musical, mas eu entendo muito pouco desse assunto. Realmente, eu não tenho nem gogó pra poder te ajudar, entendeu? Você deixa que eu canto, não vai estar rolando. Talvez a gente precise achar pessoas que possa agregar no nosso projeto. Isso. A gente já tem um projeto. Vem alguém que entende do assunto. Uma direção musical. E eu acho que é isso que vem aí. E acho que isso, aos nossos convidados de hoje, por favor, solta a vinheta. Muito bem, e agora já estamos com a nossa mesa repleta, mas vamos às apresentações, que são o que valem, porque são eles que vão ajudar a gente nessa missão de trazer eles nem musicais. sabem ainda. Não sabem, mas é sobre isso. É sobre isso. Então temos ela, que é atriz, cantora, diretora, professora de interpretação e terapeuta holística. Ora traz ao palco espetáculos repletos de simbolismo. Ora deixa o modão tocar. Se dividindo em 1000 pelo mundo dos musicais, aqui está ela, Fabiana Tolentino. Eu amei, E tá tudo amei. certo. Pior que tá. Então palmas pra ela. Muito obrigada, Seja muito bem-vinda, obrigada. Fabi, é um prazer ter você aqui com a gente. Nossa, prazer é meu, muito obrigada pelo convite. Estamos aqui. E, claro, não podíamos deixar de falar que ele, que é ator, compositor, cineasta e diretor musical, recentemente colocou fogo no palco com uma ajudinha de Machado de Assis, além de já ter passado pela vila mais conhecida da televisão, fazendo história por onde passa. E pelas coxias, pelos palcos, está ele, Guilherme Gila. Uhul! E tá Muito tudo certo obrigado. bem? Tá tudo então certo. palmas pra ele. Melhor agora, depois da introdução. Seja muito bem-vindo, Gila. É um prazer ter você aqui com a gente também. Obrigado, Bel. Muito Prazer. bom pra tê-los mim tá aqui. A gente veio hoje pra falar de musical e principalmente musicais autorais. É que vocês já transitaram pelos dois lugares, né? Sim. De dar vida aos musicais de vocês, de trazer as ideias de vocês pro palco, bem como fazer as ideias dos outros terem uma vida. Mas a gente queria falar desse gostinho de trazer o que é nosso pro palco. Como que é isso pra vocês? Como tem sido? Qual é a sensação? O que que mexe? O que que move? É cansativo. Basicamente, a gente Começamos parte bem. daí. Não, porque tem toda a parte legal, mas é bom lembrar do cansaço, né? Que não tem ninguém por você, né? A coisa não acontece sozinho. Se você não levanta e vai fazer, nada acontece. Eu acho que, para além disso, tem muitas possibilidades, assim. Então, é um lugar onde a gente pode realmente ser muito sincero para com a nossa arte e para quem está com a gente também, para a história que a gente quer contar e para falar sobre a gente, né? Sobre o nosso povo. Então, sendo dois artistas brasileiros, é sempre muito, pelo menos para mim, é sempre muito gostoso estar envolvido com a concepção brasileira de um espetáculo. Sim. Com certeza. E a gente veio aí numa caminhada, né? A gente tem um boom do teatro musical muito grande no Brasil, mas nesses últimos anos a gente tem essa mão do teatro autoral, né, mexendo mais esse caldeirão de ideias pelo Brasil, né? A gente teve grandes produções. Como é que vocês estão sentindo isso nesse lugar? Quer começar? Pode ficar à vontade. O que eu tenho de sensação, e não só do trabalho que eu comecei a desenvolver há 5 anos com o Motim, mas com os meus amigos do Rio, que também estão nesse processo, aqui de São Paulo também, eu sinto que houve uma certa necessidade artística de contar a própria história, de se colocar à vista. O mercado é um mercado grande, mas ele ainda assim é bem restrito. Não tem como todo mundo estar em cartaz ao mesmo tempo, não nas posições que gostaria de estar, não podendo contar as histórias do jeito que gostaria de contar, né? Então,
acaba que eu sinto que muitas dessas peças, muitos desses trabalhos, eles vêm num objetivo de tá, eu não vou ficar aqui esperando a produtora de elenco me ligar e dizer que trabalho maravilhoso que você tem, vem aqui ser minha protagonista. Eu vou criar a história que eu quero dizer, do jeito que eu quero contar, vou me cercar dos meus amigos que eu amo e que são muito talentosos e que podem me ajudar nesse processo e vou ser feliz artisticamente, pelo menos, a ideia, né, a meta, ser feliz artisticamente pelo menos naquele projeto, em vez de ficar em casa esperando o telefone tocar. É como se você esperasse em movimento. Não é fácil, mas, como eu brinquei, eu falei, é cansativo, mas tem esse outro lado também, que é o de você poder um pouco se sentir autor da sua própria carreira, da sua própria trajetória, né? Eu acho que eu vou muito por esse lado também. Eu acho que eu tô entrando mais agora nesse lugar de... Apesar de escrever e compor já faz bastante tempo, mas no sentido da execução isso está sendo muito recente para mim. Por questão de ser difícil de levantar, de ser difícil de não ter dinheiro, de não ter apoio, de não ter visibilidade, quanto outras coisas que vêm de fora tem, que já vêm prontas, que já vêm... Porque quando um espetáculo surge na Broadway, para ele chegar lá e para depois... 3 anos, ou 5 anos, ou 10 anos depois ele vir para o Brasil, antes de chegar lá ele passou por muitos processos, por muitos workshops, por muitas leituras, músicas novas, coisas diferentes, testes e tal, até chegar no ponto final dele. Aqui a gente não consegue fazer isso, é muito difícil da gente fazer isso, porque o mercado também não deixa. Mas o que eu sinto disso que você falou, não foi necessariamente que o teatro musical autoral começou a surgir, porque ele já existia. Mas eu acho que a gente está começando a aprender a se vender e se colocar, não necessariamente em pé de igualdade, porque eu acho que a gente sempre vai estar para trás em relação a recursos financeiros. Não acho que em recursos de equipe, recursos de elenco, a gente tem espetáculos autorais simplesmente maravilhosos e que contemplam muito as nossas histórias e o nosso povo, mas no sentido de como a gente se apresenta e de como a gente faz, como a gente bate o pé no chão e fala, essa história também merece a sua atenção, essa história também merece ser contada. E eu caí num lugar de que quanto mais eu vou a fundo nisso, apesar de amar os musicais da Broadway e os musicais que vêm de fora, foi o que fez eu me apaixonar por essa arte, né? Então não posso negar isso. Mas quanto mais eu conheço o nosso povo e as pessoas que querem fazer teatro no Brasil, mais eu penso que é um desperdício a gente não fazer teatro musical autoral, porque tem muita coisa que dá pra gente fazer e que eles não vão fazer lá fora. Tem uma coisa disso que você falou sobre o pé de igualdade, que é uma coisa que é uma coisa que eu penso muito quando eu vou fazer, porque eu acho impossível, assim, é um lugar que você... Mas eu não acho isso ruim, eu acho que isso... Enfim, acho que se um dia eu fosse fazer mestrado, doutorado, provavelmente eu pesquisaria isso, da limitação como fator de criatividade. A gente tende a achar que a limitação ela vai cercear o teu fazer artístico quando, para mim, é libertador você ter limite. Então, quando você tem limite, a tua cabeça ela tem que funcionar o quádruplo para poder conseguir dar conta da limitação e resolver as questões que você tem no caminho. Então, falando do lugar de escuta, eu já tive uns 5 cenários, já tive mais 3 iluminações. Porque eu não tenho dinheiro para pagar alguém para fazer sempre, para manter aquele formato. O que eu tenho é material humano. O que eu tenho são atrizes excelentes, cantoras excelentes, musicistas excelentes. O que eu tenho é material humano e eu tenho uma boa história. Eu tenho uma boa narrativa, uma coisa que eu, por teste, né, por 4 anos de temporada e 4 anos de teste, coisa que isso lá fora eles fazem muito, eu consigo saber que aquilo funciona independente de que figurino eu tô, de que cenário eu tô, de qual formação. Já teve, sei lá, mais de 10 formações de lugar de escuta, sei lá. Então, é saber que eu não quero ser igual ao que eles fazem. O que eu posso fazer é justamente o diferente. E o meu diferente vai atingir pessoas diferentes, vai tocar pessoas diferentes. E talvez alguém que está lá assistindo aqueles grandes musicais e que se sente inadequado, meu Deus, eu nunca vou conseguir entrar, nunca vou conseguir cantar daquele jeito, nunca...
você não precisa fazer aquilo para fazer musical, você não existe 1 bilhão de formas de fazer teatral, né? Então, eu acho que o legal é justamente não estar em pé de igualdade e talvez até rasgar. Eu sou bem radical, assim, fazer diferente mesmo. E isso que você falou sobre a limitação, para mim é muito engraçado de pensar e ouvir. Porque a igreja, ela surgiu... A igreja do diabo, musical e moral hilário, surgiu desse lugar de eu estar cansado de não conseguir montar os musicais que eu tenho escrito. Que eu compus com outras pessoas, ou que eu escrevi, ou que eu... Enfim, que estavam para sair do papel e nunca saíam, porque não passava no edital, ou não passava no PROAC, ou não conseguiam apoio, tal. Então, eu tenho projetos que estão para sair e eles não aconteciam. Espera. Será que dá? Então, foi um espetáculo que surgiu de um lugar... Eu literalmente falei, tá, cansei. Agora eu vou escrever um que eu vou conseguir montar do meu jeito, do meu bolso, como for, com vaquinha, com catarse, com o que for. Vou escrever um menor, porque eu tenho outros que são com 12 pessoas no elenco, com banda, com orquestra, o que for. E não dá pra fazer assim, nesse momento. Então eu falei, vou escrever um com 7 pessoas, porque aí eu acho que eu consigo fazer. Me enganei. Não deu. Foi muito caro, do mesmo jeito. É caro fazer teatro musical. Muito, muito caro, tá? Estejam cientes disso. Mas é muito legal também. E surgiu desse lugar de limitação. Surgiu desse lugar de quero fazer ser possível. Assim, acho que isso é muito potente mesmo. E acho que isso diz muito sobre a arte brasileira, no geral, assim, ao longo dos anos. Vocês Deixa falaram... eu só perguntar. A gente sabe quais são esses musicais autorais que vocês estão falando, mas quais são esses musicais que vocês fizeram? Por favor. Eu falei por alto... O Motim, que é esse projeto, a gente já tem espetáculos de teatro, foram 2. A gente fez o Lugar de Escuta, que é um oráculo cênico, a gente pode dizer assim. A gente criou uma cena para cada arcano maior do tarô, são 22 arcanos maiores, 2 cenas são fixas, as outras 6 a gente faz um jogo de tarô com a plateia para saber que peça aquela plateia assiste naquela sessão. Então, nunca é igual, porque mesmo que sejam as mesmas cenas, é em outra ordem. A gente já fez essa peça no formato inteiro, então ela tem 3 horas e meia de duração com intervalo. E o Lugar de Escuta já está há 5 anos em cartaz. Assim, a gente está começando, talvez, a estudar uma temporada de comemoração de 5 anos. E a gente tem o Rosa dos Ventos, que era uma imersão dentro de uma casa, que é um espetáculo... Os espetáculos do Motim, eles têm sempre um viés ritualístico, assim. Por enquanto, a gente está seguindo isso, mas no nome do projeto é Mulheres Organizadas por um Teatro em Infinito Movimento. Em algum momento, esse movimento vai fazer a gente fazer outra coisa, com certeza. Mas, por enquanto, é assim. E aí, o Rosa dos Ventos fala sobre... as 4 direções xamânicas. Então, são bichos, animais de poder, cada um representa uma das direções da Rosa dos Ventos, cada uma trabalha uma questão nossa, pessoal e conjectural da nossa existência, assim. Esses 2 são os que a gente tem por enquanto. E o que eu comentei é Igreja do Diabo, um musical e moral hilário. É um espetáculo que eu escrevi e dirigi, que esteve em cartaz de fevereiro a maio, esse ano ainda, em 2023, no Teatro do Núcleo Experimental. O espetáculo é uma adaptação de um conto do Machado de Assis, que tem esse mesmo nome. É um conto bem famoso da série de contos do Machado e em algumas escolas ainda se aplica esse conto. E o espetáculo fala sobre esse dia em que a diaba, que no nosso caso é uma mulher, decide fundar uma igreja onde as pessoas têm que fazer coisas ruins para participarem dessa igreja. E aí, pasmem, essa igreja dá certo, porque o mundo, como a gente conhece, tem lugar para todo mundo. Só que a brincadeira que a gente quis fazer nesse espetáculo foi usar esse conto, que já é a ideia inicial do Machado, para falar sobre religião no Brasil, e falar principalmente sobre a religião cristã, mas também para falar sobre política brasileira. Então o espetáculo é uma revista, é praticamente um espetáculo de revista sobre os últimos anos da política brasileira, e usando comédia também. É extremamente satírico, é extremamente debochado, é uma grande farofa, mas
que chega um momento ali que a gente já não sabe se a gente mais tá rindo ou tá chorando nessa história. Tá chorrindo. Que é o ser brasileiro, assim, né? O nosso dia a dia nessa política que a gente vive. E só lembrando, um dos números musicais está no nosso canal do YouTube, TikTok, Instagram, Isso o número aí. da Diabas, se não me engano. Isso. Esse mesmo. Mas ele falou de ser ruim e a música Chiclete já está de novo no meu cérebro. Ela nunca mais vai embora. Vão ser meses novamente que vai ter esse ruim. É bom é ser ruim. Tá aqui no meu cérebro. Nunca mais vai sair. Mas legal que vocês falaram das vaquinhas, do crowdfunding, Opa. que é uma coisa muito interessante que a gente tem usado bastante. Sim. Mas eu acho, se vocês pudessem falar um pouquinho de como foi a experiência de vocês com isso, de dar recompensas, da galera se unir, da força que tem também a plateia, né? Porque é isso. Sim. No caso do Motim, a gente usou esse recurso nos 2 trabalhos. No primeiro, eu pensei... Eu tenho uma das meninas que é do Motim, ela trabalhou em uma dessas empresas muito tempo. E então ela tinha já várias dicas de como fazer isso funcionar. Melhor, de ser mais fácil de você conseguir. Tem algumas estratégias. Eu posso depois até falar algumas, porque aí fica de dica pra galera aí. Por favor. Sim, só se você quiser, assim, Não, sem pressão. vou falar. E uma das coisas que ela disse, porque no nosso caso ninguém sabia quem era a gente, assim, isoladamente as meninas tinham uma carreira, mas até naquele momento, até várias de nós crescemos muito desde a primeira temporada, né, do Motim. A Letícia ainda não tinha feito a Cor Púrpura, a Gabi ainda não tinha sido a protagonista da nova, tinha feito já a Malhação, mas não tinha feito Nos Tempos do Imperador. Então a galera foi crescendo um pouco depois, né, da primeira temporada do Lugar de Escuta. Mas a primeira temporada eu fiz do meu dinheiro, botei do meu bolso, e a gente já fez uma benfeitoria pensando para a segunda temporada, pensando já em esticar. Então eu anunciei um mês e durante esse mês eu fui avisando para esticar a temporada. E aí essa segunda, com dinheiro total para pagar a primeira, para me pagar da primeira, para eu receber de volta e para viabilizar uma segunda temporada. E foi boa essa estratégia, porque as pessoas assistiam, ficavam muito emocionadas e a gente já falava, entra lá e ajuda. E super funcionou. Teve gente, assim, que doou, assim, 7 mil reais, 6 mil reais. Acho que isso foi. Faltava pouco para bater e a pessoa queria que batesse logo para que a gente não ficasse na ansiedade. A gente chama de fada madrinha. Ela foi nossa fada madrinha real, assim. Tipo, contos de fada existem. Foi muito mágico. Mas tem... E aí, na segunda peça, a gente já tinha um público que gostava do nosso trabalho, a gente já tinha feito algumas temporadas do Lugar de Escuta, então você vai formando um pessoal que te acompanha e que te ajuda a fomentar. A coisa das estratégias, assim, tem algumas, assim, antes de você abrir para as pessoas, você divulga para os seus familiares, para os seus amigos, para aquelas pessoas que vão botar algum dinheirinho. Então, quando você abre para público, já tem um dinheiro lá, não está naquele zero que parece que está distante, anos-luz. Escolher recompensas que sejam de várias faixas de preço, não colocar coisa só de R$150, 200, 300, não, você ter coisas de 30, coisas de 70, coisas de 90, coisas de 120, 200, 250, 500. Você ter várias faixas de preço. E com públicos... E escolher para essas recompensas coisas que dialoguem de alguma maneira com o seu público. Então, o nosso público era fã de teatro musical, basicamente. Então, a gente faz o quê? Oficina... fala com amigos que poderiam ceder. Poxa, me dá uma hora sua aí para eu poder botar na minha benfeitoria, porque você tem mais nome do que eu. E aí a galera compra a sua oficina e fica pra gente, você doa pra gente. Você vai vendo. E o ideal também é buscar recompensas que não tenham valor, num sentido pra fazer, físico. né? Uhum.
Na nossa primeira, a gente se lascou nisso, porque eu vi umas coisas que estavam baratas para produzir, mas eu não me liguei na coisa do frete, não embuti o frete, gastei uma grana, mas como a gente chegou, sei lá, quase entre a primeira meta e a segunda, então a gente passou bastante, no final das contas deu tudo certo. Mas foi um erro, a gente devia ter calculado. Hoje em dia até a galera já bota, frete não incluso, porque é um gasto muito alto. Essas são algumas, assim, eu vejo às vezes esses crowdfundings de amigos e acabo achando que fica tudo ou muito caro e precifica como se fosse o valor de uma coisa, de uma aula, assim. Não pode ser. Você tem que fazer um valor especial. Ou coisas exclusivas. Tipo, a benfeitoria do cabaré fui eu que produzi. Então, o que tem lá de exclusivo? O texto e o songbook da peça. Feito pelo nosso amigo Gila. Então, não tem em lugar nenhum. Não foi publicado. Esse texto não está publicado. Então, ou você dá o dinheiro ali, e aí isso você pode precificar, porque você não tem como comprar em outro lugar, ou então você não vai ter. E aí você consegue cobrar um pouco mais. Mas as outras coisas, a ideia é compre compra pela crowdfunding, que vai ajudar a gente e vai ser um pouco mais acessível, vai ser melhor para você. Venda de ingresso antecipado também, às vezes, vale a pena. Você bota uma cota de, sei lá, você fecha 30 ingressos por sessão para vender para o crowdfunding mais barato. Então, se você quer pagar mais barato que a meia, compra. É uma venda antecipada e você já tem o dinheiro em caixa para produzir, né? Você já foi com aquele dinheiro. Então, tem algumas estratégias que você pode fazer para facilitar a bater. E cobrar as pessoas, isso é bem importante, em períodos, assim. Em geral, quando abre, depois não ficar perturbando muito as pessoas, e aí faltando uma semana, 2, aí virar um inferno na vida das pessoas para que bata a meta, assim. Normalmente, o cronograma é um pouco esse. Eu não preciso adicionar nada. Para mim, a Fabiana é um exemplo na benfeitoria, assim. Inclusive, a do cabaré deu muito certo. Também. Graças a Deus, acho que eu fiz, deu tudo certo. Não, deu. E é isso, assim. Para mim, a experiência não foi tão boa. Eu queria ter ouvido tudo isso antes. Não, mas assim, a gente conseguiu um retorno com a benfeitoria, mas não foi o suficiente. A gente não bateu a meta. Ajudou, mas assim, acho que foi um pouco mais da metade da primeira meta. E a gente fez algumas dessas estratégias, mas é difícil quando é um projeto em que as pessoas não conhecem ninguém que está lá, não sabem se vai ser legal ou não sabem... Assim, a gente não tinha nada ainda, a gente não tinha foto das coisas, a gente podia mostrar a concepção de coisas, eu tentei correr atrás de lançar uma música antecipadamente, mas a gente precisa do dinheiro para poder começar a fazer, mas a gente não consegue começar a fazer, a gente não consegue o dinheiro se a gente não mostra o que vai ser, e assim vai. E o que eu posso dizer é que quando a gente começou a fazer a temporada e começou a dar certo o espetáculo de alguma forma, né, começou a ter público, as pessoas voltaram, começaram a falar, veículos de comunicação foram fazer a cobertura e falar sobre o espetáculo, outras formas de apoio começaram a surgir, assim. Então, surgiu uma loja que fazia brinco e chaveiro pra gente do espetáculo, uma coleção do espetáculo e que a gente vendia na porta e que as pessoas realmente compravam. Então, exato. A gente tinha lojinha também. A lojinha dá bastante dinheiro. Sim, ajuda. E aí as coisas vão começando a girar de alguma forma, assim. E a gente também tinha, no final de toda a sessão, a gente falava que a gente tinha o dízimo, que a gente pedia para as pessoas. Maravilhoso, então isso. As pessoas, brincadeira é ótima. Exato, e elas acabavam ajudando, né? Porque elas assistiam o espetáculo, a gente falava, olha, é uma produção independente, nós não temos caixa, a gente está pagando esse espetáculo, vocês estão assistindo uma coisa que a gente tem que pagar para estar fazendo, né? A produção, nesse caso, né? O elenco não. Então, se vocês puderem ajudar, é bem-vindo, pague um dízimo. E as pessoas já estavam convertidas ali na Igreja do Diabo, então dava certo. Essa coisa da benfeitoria após funcionava um pouco como esse lugar, assim. Eu lembro que eu falava todo final de espetáculo que teatro, a gente brinca, né? Teatro se faz junto, mas teatro independente tem que fazer grudado, porque junto não é o suficiente, assim. Então, e esse lugar de que o ingresso, eu fiquei brincando, eu falei agora, não, porque a lojinha dá bastante dinheiro. Não, nada dá bastante dinheiro, assim, a não ser que a coisa exploda e você consiga fazer mais de uma sessão por dia, e aí talvez sim, e tem histórias disso, né, de peças que vão crescendo. Mas
no nosso caso, assim, a gente nunca teve, graças a Deus, prejuízo. E sempre deu uma grana para todo mundo, para ninguém pagar para trabalhar. Mas não dá um dinheiro assim da pessoa poder viver dessas peças que eu fiz ainda. Mas acho também que isso faz parte de uma estrutura, da estrutura e da estrutura que eu escolhi, porque eu também fiz todas as peças sem nenhum tipo de incentivo fiscal, porque eu não queria esperar, eu só queria fazer, eu não queria... enfim. Então, é uma escolha que talvez nem seja muito inteligente, porque todo mundo que eu converso acaba falando, nossa, devia ter colocado numa lei, devia ter feito, devia... Eu acho que eu sinto que eu perco a oportunidade de não ter feito isso, mas a minha energia do fazer, lá não tem muito tempo de espera, eu preciso só pegar e fazer e ver acontecer. Se tiver um hiato no meio disso, eu já afrouxo e desanimo, então... Mas eu não acho que seja questão de inteligência, assim. Eu acho que nos episódios anteriores, vocês falaram sobre artistas que fazem tudo, né? Não lembro se era esse o título, mas era sobre a gente ter que ser múltiplo. Com Ariel Moshi e com Vitor Garbosa. Isso, exatamente. E o que eu ando aprendendo muito nessa questão de conceber espetáculos é que a gente realmente, infelizmente, a gente não pode se dar o luxo de parar de ter ideias, de parar de escrever, de parar de escrever projetos, porque às vezes a gente está querendo fazer uma coisa que a gente quer fazer do nosso bolso, mas aí passa um projeto num edital ou num PROAC, o que seja, e aí agora você tem, sabe? E aí você faz aquele, e aí depois, daqui um ano depois, algum outro passa, sabe? Ou alguma outra coisa que você está envolvido passa. Então, a gente, infelizmente ou felizmente, tem que estar sempre pronto para poder produzir alguma coisa nova, assim. Só que, por isso que eu digo que não é de inteligência, porque a gente também tem as nossas carreiras, a gente também está no palco, a gente também tem que estudar, a gente também tem que fazer, a gente tem que se manter movimentado, a gente tem que fazer aula de dança, então tem muitas coisas pra gente fazer ao mesmo tempo, além de escrever, além de produzir, porque quando a gente produz, a gente tá falando com o figurinista, com cenário, com espaço, com valores, com muitas pessoas diferentes o tempo inteiro, com público, com mídias, então é muita coisa mesmo assim, mas eu ando aprendendo a amar esse surto que é fazer musical autoral no Brasil. Mas desse surto, ok, então eu escolhi e vou fazer este. Quanto tempo levou até acontecer? Decidi. É esse que eu vou agarrar agora e fazer. Não, é que não... Eu rio de nervoso, assim. Eu fui bem doida, assim. Na verdade, quando começou o Motim, ele começou como um grupo de estudos feministas. Não tinha nenhum foco... Quer dizer, tinha um foco a longo prazo, tinha uma inspiração ali longínqua na Barca dos Corações Partidos. Conheço amiga de vários deles e eles falavam que eles se davam aula por muito tempo. Então, uma semana ia um deles e dava aula para os outros. E aí, inspirada por essa filosofia... Eu falei, tô a fim de estudar essa artista aqui. As minhas amigas que quiserem vir aqui em casa estudar comigo, venha. Foi um compromisso que eu coloquei para mim e que se tivesse mais gente querendo aprender junto, o horário era aquele. E eu fiz isso por 4 meses. E aí eu tava fazendo Cometa na época com o Zé. E aí um dia me veio a ideia. Eu tava no ônibus indo para uma aula e me veio a ideia inteira da coisa, assim. Eu peguei meu caderno, comecei a rabiscar. Falei, vou tentar falar com o Zé e ver se existe pauta no núcleo. Marquei uma reunião com ele, não tinha falado com ninguém, com elenco, com nada. Só fui falar com ele, falei da minha ideia. Meses depois ele me disse que não entendeu nada do que eu falei pra ele. Quando ele foi assistir, ele falou, não entendi nada do que você me falou, mas eu achei que era pra deixar. E aí, graças a Deus, ele deixou. E aí foi quando a gente combinou a pauta. Se não me engano, era pra outubro. Isso era agosto. E aí a gente combinou uma pauta pra outubro. Entendeu? É isso. E a gente levantou 3 horas e meia de peça em um mês. Com músicas. E foi o que a gente... Foi isso, assim, tinha uma data
foi errado. Foi bem estressante. Acho que a primeira galera que levantou foi bem intenso. Eu tava me descobrindo na coisa. Tava todo mundo ali. É um tema. A gente tá falando sobre as nossas dores. É tudo muito pessoal. Foi meio um parto a fórceps, sabe? Não foi tão delicinha. Mas aí a coisa foi seguindo e foi ficando cada vez mais gostoso e cada vez mais interessante. Eu sinto que em algum lugar eu acabo precisando dessa sensação da fera baforando no meu cangote, porque se a coisa vai dilatando, eu desisto. A vida me chama, aí um trabalho aparece e eu dou aula numa escola de interpretação, numa escola regular, né? Sexto ou nono ano, mas dou aula de interpretação em inglês. Aí fica pesado lá, fica uma época pesada de aula, ou de coisas que eu preciso produzir para a escola, e não vou, aí desanima. Então, às vezes a coisa do prazo, ela é estressante, ela te deixa sem dormir, você chora. Você talvez briga com alguns amigos seus, depois faz as pazes, mas depois a coisa acontece. A coisa, quando ela existe, aí você fala assim, existiu. Consegui, mais uma vez. Estou exausta, quero chorar, mas consegui. Então essa sensação do conseguir, pra mim, ela é melhor do que a sensação do... Mais uma ideia minha que eu deixei morrer na praia, sabe? E isso me dá muito orgulho, que apesar dos trancos e barrancos, de toda a dificuldade, de todo o atropelamento pessoal e às vezes das minhas amiguinhas, me desculpa, apesar disso, a gente conseguiu fazer, todas as vezes. A gente conseguiu botar, foi bem, deu certo, foi lindo. E é isso, entende? Pra mim, eu preciso do fiz. Pedro, quando você pergunta quando começou o surto, você diz desse projeto específico da igreja ou de querer fazer teatro musical autoral? Não, desse da igreja. É legal isso. Normalmente, a gente traz bastante gente que tá produzindo, fazendo coisas. Então é legal saber, assim, decidir fazer isso. Quanto tempo? Tá. É porque eu acho que, no meu caso, talvez não seja um parâmetro tão interessante. Porque o que eu posso dizer é que eu me sinto fruto de um projeto de educação para dramaturgos de musical, para compositores de teatro musical no Brasil. E esse projeto tem um nome que é Fernanda Maia. Perfeita, te então, amo. Eu comecei a fazer oficinas do núcleo. Comecei a fazer uma oficina dela na pandemia. Eu já queria escrever antes, já tinha, principalmente música, eu já compunha antes, mas depois, começando a fazer oficina de criação de musicais com ela, que ela criou esse curso para poder fomentar esse âmbito no Brasil, e que é uma coisa que tem pouco ou quase nada, assim. Eu conheço o dela, eu já fiz um do Vitor Rocha, eu sei que ele faz. Enfim, é difícil de elencar, assim. Talvez seja legal até depois a gente fazer uma pesquisa. Porque tem muito pouco mesmo, assim. Só que isso foi o que me mudou, assim. Porque eu pude conversar com outras pessoas sobre dramaturgia, sobre os meus projetos, sobre as minhas composições. É o que está acontecendo agora, inclusive, na incubadora de musicais que está sendo feita pelo Núcleo. E que você está também com um projeto então, novo. Isso está começando a acontecer porque é fruto de um projeto de educação, de base, sabe? Que é uma coisa que falta muito no nosso país. Assim. A gente não tem curso para isso. A gente tem esses projetos, a gente tem essas oficinas, a gente tem essa busca. Então eu sou muito grato pelo meu processo com a Fê. E aí, por tudo que eu venho vivendo dentro do espaço do núcleo, no cabaré, enfim. Nossa, precisa se abrir esse parêntese, eu acho, nos nossas histórias. Tudo que eu fiz tem uma semente núcleo experimental, assim. Eu vim para São Paulo para fazer um musical, conheci o Gabriel Malo, que era o coreógrafo, ele falou, você não pode voltar para o Rio. O que você faz como artista é o núcleo, você precisa conhecer eles. Acabou a peça, fiquei desempregada, eu falei, dane-se, eu vou investir, vou pegar o dinheiro que eu juntei e vou fazer todos os cursos do núcleo. Então eu fiz todos, em 3 meses. Eu fiz o do Zé, o da Fê e o da Inês Aranha. Foi uma imersão. E eu fiquei completamente ensandecida, louca. Eu falei, é sobre isso, é isso que eu quero fazer da vida. Esse tipo de construção, esse tipo de crença no fazer.
E eu acho que eu só fiz porque a Fê incentivava a fazer, porque o Zé, mesmo sem entender a minha ideia, falou, tá, pode deixar em cartaz aqui, eu confio em você, confio no que você tá querendo fazer. Então, precisa abrir esse espaço de importância do núcleo experimental no fazer artístico autoral, pelo menos aqui em São Paulo, acho que brasileiro, assim. Porque para mim cai num lugar de eu comecei a acreditar no meu trabalho, assim. Eu gostava muito do que eu fazia, mas, assim, a Fê, para mim, quando uma dramaturga do calibre dela, né, com as coisas que ela escreve, a forma como ela trabalha, e o Zé também, Rafa, Inês, Malo, essa equipe do núcleo, mas a Fê começando a ouvir as coisas que eu escrevia, começando a ler as coisas que eu escrevia e me dar devolutivas sobre isso, e elogiar ou criticar, você começa a realmente entrar num estado de crença, né? Num estado de é possível eu realizar com isso. Tá, então eu vou estudar mais, então tá bom. Então já sei agora o que eu tenho que fazer mais. E continua. Então, ela é minha professora, assim, eu tenho muito essa mentoria dela para mim. E aí, durante esse processo de 2 anos que eu estou estudando com ela, eu concebi alguns projetos, né? Então, passei 1 ano e meio escrevendo uma peça, mas aí, de novo, preciso de apoio, preciso de patrocínio para poder fazer e tudo mais. E aí chegou no final do ano passado, chegou, na verdade, no segundo semestre do ano passado, depois que eu já tinha vivido o cabaré, né? Fiz assistência para ela no cabaré, fiz assistência para o Rafa no Brenda, já tinha vivido de dentro como era conceber, de uma forma muito assistindo assim e falando o que eu posso, olha, eu trouxe café. Mas com muito carinho tudo isso, eu cansei. Eu falei, tá, quero fazer quero fazer. Não aguento mais esperar, já tenho esse, não vai sair porque ele é muito grande. Eu tenho esse outro com um amigo lá do Rio. A gente não consegue fazer porque tá distante, tenho essa ideia, enfim. E aí eu fui procurar outra. Eu gosto muito do trabalho do Machado, você falou dele no começo, eu gosto muito do trabalho dele, gosto muito dos livros dele, das peças dele. E aí eu comecei a entrar na parte dos contos dele, e ali em setembro eu conheci a igreja. Aí em outubro eu comecei a escrever o texto. Em novembro eu estava no Chaves, então praticamente não escrevi, só no finalzinho de novembro. E aí em dezembro a gente fez a primeira leitura. Então foi assim, de outubro, fevereiro estreou, assim. Foi pouco tempo, assim. Foi bem corrido, mas porque eu queria isso, né? E a equipe me odiava, assim. A minha diretora falava assim, é pouco tempo, esse texto exige mais tempo, a gente precisa ter mais tempo para concepção. E eu concordo muito com ela, concordo com a questão da concepção. Mas, ao mesmo tempo, que a dilatação do tempo, às vezes, é prejudicial ao projeto. Às vezes, aí o elenco começa a entrar em outros trabalhos, as coisas, enfim, tomam outros rumos, a gente perde pauta, etc. Então, para mim, foi muito rápido. Não gostaria que tivesse sido, se eu pudesse escolher. Por exemplo, porque esse outro texto, como eu comentei, 1 ano e meio que eu estou escrevendo, e ainda hoje eu chego em casa e falo, deixa eu mudar isso aqui de novo. Tem texto que a gente tem que aprender a largar, assim. Mas nesse caso desse projeto foi um tempo de 2 meses de concepção, assim, de escrever. E tempo é dinheiro, né? Então, assim, se você quer ter tempo para produzir com calma e rever, e lá fora eles têm dinheiro privado investido para que se teste e reteste. Eu acho que tem um exercício também de você fazer rápido que, de fato, talvez não fique o melhor que poderia ficar. Talvez você fique devendo coisas, talvez tenha buracos, lacunas. Mas eu não sei, eu me acho muito jovem ainda. Eu acho que eu ainda vou errar. Eu tenho essa mentalidade muito clara. Eu sou muito control freak, assim. Sou muito, muito mesmo. E é um exercício para mim também aceitar que, olha, o que eu sou capaz de entregar agora é isso aqui. Meu presente tem isso no livro das Cartas do Caminho Sagrado que inspirou Rosa dos Ventos. O presente que eu tenho para dar para vocês é esse aqui. Eu tenho plena consciência da minha intenção, de que ele é bom, de que eu quis fazer o meu melhor, de que todo mundo aqui está querendo dar o melhor. É o que eu tenho para dar agora. E assim, não vai ser o melhor, não vai ser a melhor coisa do mundo, vai ter buraco, vai ter coisa que às vezes eu olho. Quando eu tenho o privilégio de um lugar de escuta que volta, tem 5 anos que fica voltando, eu mexo até hoje. Tem cena que já teve 3 versões da mesma cena com temas diferentes. Eu vou mudando e não tô nem... mas já tem até livro lançado. Dane-se, eu quero fazer diferente. É meu, eu vou testar. É o lugar de eu testar.
É o meu. Então, que bom que a gente pode testar. Tenho certeza que se voltar à igreja, vai mexer em coisa. Não tem, vai mexer. Porque a gente pode, olha que privilégio. É o privilégio. Se a gente pode fazer uma coisa autoral que não tem dinheiro, não tem patrocínio, não tem ninguém cobrando a gente. Então vamos testar a fazer, vamos aprender a fazer. Sim. Pra quando tiver dinheiro, a gente tá um pouquinho mais preparado. E por falar nisso... desculpa. Não, que isso, Gila. É que a gente tem que dar uma mexida aqui. Porque o nosso... É que vocês fiquem falando pro resto da vida aqui, que a gente tá assim. Porque a fala gente pouco, também né? Eu falo entrar muito. nesse lugar, né? Eu e o P, a gente se conheceu na pós em dramaturgia. Isso. Então a gente também tá nesse movimento de trazer... A gente não tem essa aptidão do vocal, né? De onde pensar a gente num não- musical fica um pouco difícil Não pra tamo gente. Mas a gente também tá nesse movimento, então assim, o que vocês estão falando pra gente é pra todo mundo. Não é pra quem está no sim. teatro Não, com musical. Com certeza. certeza, É pra com todo certeza. É mundo. pra quem quer produzir teatro. E é sobre isso. E falando em produzir... Falando em produzir teatro, a gente vai pro nosso próximo bloco. Produção, por favor, o primeiro sinal. Que a gente vai pro nosso jogo. Só pra gente dar uma descontraída, brincar um pouquinho, que é Tá. criando o seu musical. Tá bom. Tá. Mas não é assim, vai não, não criar. é faz o que você quiser. Aqui tem regras, não é solto. Tá, eu também não acho que é faz o que você quiser. Eu acho que se fosse faz o que você quiser, eu ia chorar É, aqui. Me fala, limite, por bom, favor. vamos sonhar. Bote regras. Então vamos lá, E quais vamos são lá. as regras, P? As regras são: nós temos aqui 2 copos, tá bom? Nesse copo nós temos nomes. Show. Nomes de pessoas que tem que estar no seu musical. Tá, O que essa pessoa vai fazer, fica a seu cargo. O que você quiser que ela faça. tá bem. E aqui um lugar onde ele vai se passar. Tá. Tá. Simples. Isabel Branquinha, quer começar? Eu odeio isso, mas vamos lá. Eu tenho certeza É que bom você que eu já me quer. exponho, eu já acabo comigo. Pega um papel de cada, lê pra gente Ai, Deus. e cria o seu musical. O que essa pessoa vai estar fazendo? A Xuxa já me processou. Vamos ver quem vai me a gente processar já teve agora. problemas com a Xuxa no passado desse programa. Nossa, que tenso. Vamos lá. Quem tem que estar no meu musical é ninguém mais, ninguém menos do que Miguel Falabella. Miguel Falabella show. Tudo precisa bem. estar no meu musical. E o meu musical, ele vai se passar numa igreja. Olha só! Pronto, tá fácil. Então, Miguel Falabella numa igreja. Ai, meu Deus. Queria aqui que o Miguel fala dela. Mas o Miguel Falabella, ou Miguel Falabella como ator? Aí é... Você cria um fazer a vida e personagem. obra de Miguel Você Falabella? cria um Quer personagem fazer que o Miguel Falabella faria. Tanto faz. Então, o que Aí você fica quiser. livre. É, tá. porque Miguel Falabella já teve nesse lugar, né? Ele já fez Deus, se não me engano. Esse é um musical dele, não é God? Não conheço. Não, eu acho que não tenho God certeza. é uma peça. Peça, Uma isso. peça. É uma peça. Mas eu vou desvirtuar. Vai. Eu vou fazer uma nova versão de Mudança de Hábito. Maravilhoso. Com padres. Tá. E Miguel Falabella vai entrar como a Whoopi Goldberg dos padres. Vai ser um vai ter, coroinha ali. vai ter Eu bastante consigo crítica, ver. né, social. Você vai não, ser, é sobre você vai ser isso. bastante criticado, tirando a representatividade da galera, mas assim, vive aí, o negócio é usar. Falei que Miguel, o processo cara vinha de polêmico. novo. Não, e com todo... Eu falei que o processo vinha de novo. Eu nunca escapo do processo. Mas eu consigo, de alguma forma eu consigo Eu ver isso. consigo, eu acontecer. consigo, ver eu acontecer. consigo ver acontecendo, eu consigo. É sobre isso. Alguém, por favor, faz algo melhor aqui. Vai, não, você é um compositor assim? autor, com certeza. Com certeza. Tá, vamos ver. Ai, meu Deus do céu, também não quero processo. Não, também não. Tá, quem vai estar no meu musical é o Tony Ramos. Nossa, Não sei ele... como ainda. Não sei Tá. nem se ele canta, mas ele vai ter que cantar. É. E ele vai se passar numa escola. Olha só, tá. Então eu acho que eu faria... Ai... É difícil isso, hein? Vocês bolaram um negócio muito extremamente. interessante, assim. É capaz de realmente sair um musical daqui Eu hoje. adorei. Eu adorei, tá? Só queria dizer que eu adorei. Mas eu acho mais legal se ele for um personagem. Talvez seja um musical sobre uma professora que é muito fã do Tony Ramos e que tenta fazer a escola inteira se apaixonar por Se Eu Fosse Você e monta o musical de Se Eu Fosse Você na escola. Mas aí ela troca já de teve. corpo com o Tony Ramos. Pronto. Uau. Vai ser Perfeito. isso. E aí, Sim. musicalmente, não consigo pensar em nada. Não, tá Não ótimo. sei como vai ser o estilo da música, mas eu acho que vai ser uma grande comédia brasileira.
Eu acho que é Sensacional. Caramba. Uau. Boa sorte, Fabiana. Ai, meu Deus. Cláudia Raia. Ah, Pô, isso aí já é fácil, né? Metade dos musicais brasileiros ela já teve. Vai ser aonde? Num trem. Ah, sabe o que eu acho que podia existir? Porque já teve o Raia 30, né? E aí eu vou jogar lá na frente, né? Já teve o Raia 30, então já vamos pensar sobre o Raia 50. E como vai se dar o Raia 50? Ela vai estar numa estação tipo de trem, jovem, menina, ali começando. E cada estação que o trem parar é uma nova fase dos 30 aos 50. Nessa fase agora. Cláudia sendo mãe agora, entendeu? Essa segunda parte da carreira dela. Porque Raia vai ter Raia 50, Raia 70, Raia 90. Eu tenho fé nisso. Com Que certeza. é muito possível. eu consigo ver isso. eu acho que- E eu E o pagaria pra trem ver é esse um espetáculo. mote, entendeu? Nossa. O trem é Ai. o link, é o que linka as histórias, sabe? Aham. Uma viagem, uma isso. verdadeira viagem. Exatamente. Your turn. E vamos patentear essa ideia rápido. Eu peguei. Sai daqui, já manda pra Biblioteca Raia, se Nacional. você que, Cláudia, se Ouvindo. quiser usar a minha ideia, pode usar, mas me bota lá no elenquinho. Eu não cobro nem direito autoral, fico ali só um. Cobrar direito autoral Aqui, da ó. história da vida dela, né? Não vou cobrar direito autoral da sua do vida. meu mote do trem. Não, da vida certo, tá dela certo. não, mas a minha Racha ideia. direito. A sua Isso. vida é seu direito, o trem é meu. Não, o trem eu só quero uma vaga, só quero trabalhar. Bem, o meu musical tem a Fátima Bernardes. Nossa! E eu vou precisar, acho que, de um Mas pouco ela mais é, de tempo. ela é pra- bailarina. Ela é bailarina. Fátima mas não sei Bernardes é se- bailarina. Sério? É, canta, eu não sei. Canta, eu não sei. Eu vou Ela é precisar de mais bailarina. tempo que a produção do musical de vocês pra Tá, ela com aprender a cantar. certeza. E se passa em uma floresta. Nossa. Ela vai caçar os carnes da É Seara. isso que eu pensei, Gabriel. Não! Pegou todo o meu musical. Desculpa. É óbvio que ela vai estar atrás. Ela vai contar a criação da Seara. Vai ser toda a história do desenvolvimento da marca Seara. É uma grande publi o seu O musical. musical É uma publi da Seara. estendida. Nossa. Sim. Uau. E já dá pra usar o jingle ali. Sim, vai ser Tudo. tudo. Vai ser tudo. perfeito. Desde o Nossa. começo da Seara até os dias de hoje. Tudo se desenvolvendo numa grande floresta. Tudo que ela mais queria era um presunto. Só Todos os uma mulher e um sonho. É um musical pró-veganismo? Não. Não. Não, com Eu não certeza veria, não. desculpa. Não. Mas eu iria apoiar Você é muito. vegano? Eu sou vegetariano. Ah, é. Ah, não. Então, É, então não, Você também. não é o público-alvo. Você não é o Então, é público-alvo. isso, você já tá delimitando, já sabe o marketing que você tem que fazer. Perfeito. Meu Deus. Ai, gostei. Eu amei isso. A gente vai mais uma rodada? Dá tempo de mais uma A gente tem rodada? tempo de mais uma rodada? Vamos correr com a segunda rodada. Vamos, Então corre. Vamos só porque... Então vamos correr, vai, vai. Ah, eu já quero um segundo processo. Pra mim, um pouco. Quero mais um. Um é pouco. Tá, quem... Eu não quero não, gente. Vamos cortar. Quem precisa estar no meu musical é ninguém mais, ninguém menos do que Zeca Pagodinho. Oh, perfeito. Ah, já tem toda a parte musical tá feita. Nossa. Dá pra É. lançar em 3 meses. Não, Agora você esse é eu onde? quero estar no elenco. E vai ser Ah, tinha que ser no boteco. num castelo. Nossa, esse link vai ser maneiro. Ah, Ai, gente. Zeca Pagodinho no castelo. eu tenho uma ideia. Vai ser uma grande roda de samba do castelo, É, né? Vai é ser óbvio, é uma coisa muito óbvio. doida. Ai, isso foi difícil pra mim. Fabi, me ajuda. Você já tem alguma Não, coisa aí? eu acho que o Zeca Pagodinho, pra mim, é uma das realezas do samba. Então, você faz uma grande analogia de trazer o universo... Porque tem essa história, né, do samba ser meio marginalizado, o pagode, né? Vem de um lugar à margem e você tratar esse universo como algo da realeza, que é... Né? Porque eu sou muito pagodeira e sambista. Né? Toda a minha origem vocal, musical é essa. Então, acho que seria bonito. Nossa, e eu consigo ver perfeitamente Nossa, isso é acontecendo, maravilhoso Fabi, eu vou dar a isso, produção gente. disso pra você, tá? Eu Tá. fico aqui na produção executiva, se você quiser. Show. Eu Gente, jogo eu acho aqui. Fechado. real, vocês tinham que patentear esse episódio, assim, porque... A gente vai, não se preocupe, viu? É, Já não dá tem uma que ser incubadora antes de sair do esse núcleo. episódio. É isso. Posso? Por favor. Vamos Imagina ver. lá. Ai, meu Deus. Ah, no meu musical vai estar Dercy Gonçalves.
Isso vai ser tão engraçado. É uma música póstuma. Vai pois é, não sei como ela vai estar, Bem mas... satírico, dando seu universo ali. E dessas cheio de palavrão. criações, Exato. Ela pode ser uma personagem também, né? Vamos ver. E ele vai se passar num teatro. Nossa, Tá feito. Pronto. Ah, é, vai é. ser Dercy, a musical. Nossa, já imagino muito, assim, uma música em que a música toda são só palavrões. Eu ia amar escrever isso. Nossa, assim, sabe? escreve Só que- esse número. Nossa, esse aqui pode ser que eu realmente chegue em casa e eu Escreva. faça ainda hoje, Por gente. Porque eu gostei favor. muito disso aqui. Imagina uma É. música só de palavrão, eu ia amar muito. Ia ser tão engraçado, mas ela podia ser meio sensível, assim, também, ao mesmo tempo, sabe? Uma música de palavrão, só que sem... Nossa, Gila, que genial. Por favor. É isso, Por então, favor. gente. Dercy, um musical. Lindo. Amém. Pode falar palavrão aqui? Pode. Então, Dercy, um puta musical. Esse vai ser o nome. Muito melhor. Eu vou tirar, mas aí se alguém souber, fala. Que eu já me meti na ideia da amiga. Não, tá tudo sob controle. Ficou melhor do que poderia ter. Suzana Vieira, Onde está a Suzana Vieira? num deserto. Bom, ela. Desculpa. Ela não tem paciência pra quem tá começando, Exato, coitado. exato. Não, Nossa, é que tem muitas coisas vindo na minha cabeça que eu não posso falar. Que envolve meus amiguinhos. Então eu vou ficar quieta, deixa eu só acessar. Não, sabe o que eu imagino, na verdade? Talvez não ser sobre a Suzana Vieira, mas a Suzana Vieira já fez musical, fez Barbaridade. Sim. Suzana Vieira como intérprete e talvez ter uma história de uma mulher que precisa atravessar esse deserto para encontrar uma parte do seu passado perdida, e essa jornada no deserto faz com que ela se descubra talvez uma mulher muito urbana que precisa passar por esse perrengue, e ela vai descobrindo nessa viagem, vai se reencontrando e percebe que o que ela precisa buscar sobre o passado nem é tão importante, e a jornada é o que foi importante, sabe? Nossa, Jornada do musical Herói. profundo Eu estudei até Jornada do agora. Herói, galera, eu estudei. Joseph Campbell. Olha. Bê, vamos fazer o seguinte? Vamos cortar essa, porque a minha ideia a Fabi patenteou. Então, A Fabi tem duas ali no currículo. Porque a gente precisa dar o nosso prêmio. Que temos um prêmio. Prêmio? Que A gente tem prêmio? prêmio esse programa. É. Tá. E aí a gente vai usar a nossa Gente. produção que tá ali atrás produção. pra decidir qual musical leva o prêmio do Foyer. Que depois eu digo qual é o nome do nosso Gente. prêmio. Agora. Tira do Ih, Zeca rufem Pagodinho, os tá? Que foi uma tambores. coprodução aqui. Rufa os tambores. O meu? Gila! Gila. A gente vai montar ele? A gente vai montar ele? Vamos. Então, o Gila acabou de ganhar o troféu. Qual o nome do nosso troféu? É uma um coisa que troféu- no teatro é. todo mundo tem um Todo desses. Sim. mundo tem. Todo mundo, E tá? a gente usa pra tudo. Pra tudo, serve Tá. pra tudo. Inclusive pra fazer um troféu. Inclusive pra fazer um troféu. Tá. É o troféu Fita Crepe. Nossa. Realmente. Ah, Não, Pode gente, entregar o nosso pelo amor de troféu Deus. Fita Crepe. Aqui está o nosso Ai, que troféu. amor! Eu amei. Gente, eu tô muito honrado. Nossa. Nunca ganhei um prêmio, então... Eu acho mais do que justo. E com essa finalizamos esse E com essa bloco. finalizamos esse bloco. Produção, por favor, nosso segundo sinal. E agora as portas do teatro já estão abertas, as pessoas já entraram pra assistir o espetáculo, aquele último momento, falar ali alguma coisa, que o espetáculo já vai começar e é hora de se vender. O que vocês estão fazendo, onde a gente acha vocês, o que vem por aí, o espaço de vocês. Por favor. Tá. Bom, pra me encontrar, eu tô no Instagram como @GuiGila. Gila é Gila. E o que vem por aí? Não sei. Não, brincadeira. O musical da Dercy. O musical da Dercy, que já é Nossa, até gente. premiado. O musical já vai surgir já premiado. está já. premiado. Mas tem coisas novas vindo, bacanas. Essa semana eu começo a fazer direção musical de um espetáculo chamado Bosque dos Sonâmbulos. É um musical autoral brasileiro também, escrito e dirigido pelo Matheus Marchetti. Esse espetáculo já fez uma temporada no ano passado, e aí vai voltar agora, vai estrear em setembro no Teatro Vira da Lata. Então sigam as redes sociais, @sonâmbulos musical, são as redes sociais.
E eu tô escrevendo um agora na incubadora do Núcleo, que se chama Uma História de Terror no Carnaval. Esse é um projeto que está sendo muito gostoso de fazer. Tô fazendo com um amigo meu, o Demerson Souza. E o musical é isso. É uma história de terror no carnaval. É inspirado em um conto também, assim como a igreja. No conto O Bebê de Tornatana Rosa, que é um conto do João do Rio. A gente tá fazendo um espetáculo em que a gente usa marchinhas brasileiras e choro, só que uma versão meio dark, assim, meio Sweeney Todd da coisa. Nossa. Então tá sendo muito interessante e logo menos a gente vai fazer uma leitura lá no Núcleo, dirigida pelo Zé. Não tem data ainda, porque esse é o resultado da incubadora, né? Então a gente tem mais, acho que 1 mês e meio de concepção e aí a gente vai fazer essa leitura. E aí eu posto também tudo quando acontecer. Isso acho que é o que eu posso dizer que vai vir por aí. Não sei, como se não fosse nada. Você acha que é só isso que eu posso estar dizendo? O Lugar de Escuta, provavelmente a gente vai fazer uma temporada. Eu ainda não posso falar muito sobre o lugar, porque a gente ainda está fechando. Mas esse ano completa 5 anos da temporada. Na verdade, acho que 6 de existência, 5 da temporada. E a gente vai fazer uma temporada comemorativa. E aí, aviso, vocês me encontram no Instagram, no @FabianaTolentino_. E eu também tenho feito um trabalho de preparação de atores, tanto para espetáculos quanto para audições. É o que mais tem acontecido no momento para mim relacionado ao musical. Tem sido muito legal. Então, quem quiser trocar uma ideia, chega lá. E os cursos de leitura dramatizada e 1000 coisas que eu vou fazendo e anunciando também no Instagram. Sensacional. Perfeito, é isso. Bem, rede social, que eu sempre esqueço de falar. Obrigado por me olhar desse anotei jeito, na que eu sua sabia que tinha ficha. alguma coisa que Tá na faltava. sua Vamos lá. ficha. Então, pra achar a gente, nós somos no Instagram Foyer Programa e no YouTube somos Programa Foyer. Procura a gente lá para assistir esse episódio e todos os outros anteriores que a gente citou aqui também, do Vitor Garbosa, são muito legais também pra gente continuar esse trabalho, sempre falando de teatro, sempre falando de arte por aqui. É um prazer ter vocês aqui com a gente, foi incrível. Muito obrigado por terem vindo. Uma delícia de noite estar aqui com vocês. Obrigada e estaremos com vocês no que vocês estiverem produzindo, atuando e trazendo. Estamos aqui para tudo. E só para, desculpa atrapalhar, Bel. Que isso? Mas só para adicionar, eu acho que isso seria muito importante para a gente agradecer também por vocês estarem fazendo esse conteúdo. É muito importante que esse conteúdo seja produzido, que a gente tenha registro do que é e do que está sendo o teatro musical brasileiro. Então, muito obrigado vocês por convidarem a gente para falar sobre isso, que realmente é uma informação que as pessoas não têm, porque a gente não teve. Então, se a gente puder ter ajudado de alguma forma com a nossa classe e com esse sistema que a gente ama e com essa arte que a gente ama, graças a vocês também. Obrigado. Obrigado. Faço as minhas palavras e suas. Como é que eu vou acrescentar uma coisa a essa belezura de fraseado? É isso, então. Temos produção Terceiro Sinal. Ai, meu pai. E fim. Ele